F60.7, personalidade dependente, transtorno da personalidade caracterizado por tendência sistemática de deixar a outra em a tomada de decisões importantes ou menores, medo de ser abandonado, percepção de si como fraco e incompetente, submissão passiva à vontade do outro, por exemplo, de pessoas mais idosas, e uma dificuldade de fazer face às exigências da vida cotidiana. Falta de energia, que se traduz por alteração das funções intelectuais ou perturbação das emoções, tendência frequente a transferir a responsabilidade para os outros. Tem a ver com a personalidade astênica, inadequada ou passiva. Muita gente que pode ouvir, ver esse vídeo, né, ou tá lendo e direto lá na página do F60.7, vê isso e pensa assim, puxa vida, então quer dizer que hoje os jovens aí, eles têm isso aí porque eles têm essa personalidade dependente, eles têm medo de tomar decisões importantes, menores, e eles estão vivendo na casa dos pais, dos avós, tendo filhos. Não. Totalmente diferente. Eles têm personalidade dependente, só que na hora de tomar decisão, eles tomam a decisão. A moça, ela sai e toma decisão, ela toma a decisão de sair contra a vontade dos pais. Porém, quando ela fica grávida, ela pega e entrega para a mãe, para a avó. Por quê? Para ela, o filho ali não importa. Vai importar um dia se o filho, aquele filho crescer e virar alguém na vida, e ela vai falar assim, ah, esse é meu filho. Mas na hora, só na hora de fazer. Né? Ela não tem essa submissão passiva. Por que eu estou explicando isso? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, personalidade dependente é daquele ali que deixa... Ele é muito dependente do pai ou da mãe. Não, ele não é dependente, não. Ele é dependente só para aquelas coisas que ele não quer. Mas essa pessoa aqui, ela é totalmente dependente, ela tem medo de ser abandonada, ela tem, a percepção dela é como se ela fosse fraca, incompetente, ela tem medo até de sair à rua direito. Ok? Seguindo, F60.8, outros transtornos específicos da personalidade, só lembrando que toda vez que surgir o ponto 8, ponto 8, ponto 9, vai ser sempre outros transtornos, como nós estamos falando de personalidade, vai ser outros transtornos específicos da personalidade, e o F9 vai ser transtorno não especificado. Aqui outros transtornos, vamos colocar que você precisa fazer a referência. Pegou, leu tudo lá, porém bate com mais ou menos com aquilo, porém não se encaixa especificamente. Você vem e coloca outros transtornos específicos da personalidade. Tem a ver com a personalidade excêntrica, imatura, narcísica, passivo-agressiva, psiconeurótica ou autulose. E o F60.9, transtorno não especificado da personalidade, tem a ver com a neurose de caráter, que é sem outras especificações, que é SOE, e personalidade patológica, também, toda vez que surgir essa sigla SOE, sem outras especificações. Seguindo, F61, 61, transtorno misto da personalidade. Até agora nós vimos o F60, nós vamos ver o F61, transtorno específico da personalidade e outros transtornos da personalidade. Então, transtornos mistos. Essa categoria se refere aos transtornos de personalidade, frequentemente perturbadores, mas que não mostram um padrão específico de sintomas, que caracteriza os transtornos específicos no F60. Consequentemente, são com frequência os mais difíceis de diagnosticar do que os transtornos em F60, porque lá tem as características de cada um. Esse vai ser misto, pega um pouco de cada um. F61, transtorno, ainda continuando o exemplo, são transtornos mistos de personalidade com padrões de vários transtornos em F60, tem um pouquinho de cada um, mas sem um conjunto predominante de sintomas que possibilitaria um diagnóstico mais específico. E
modificações patológicas da personalidade, não classificáveis em F60 ou em F62, que nós vamos ver, e vista como secundárias a um diagnóstico principal de um transtorno afetivo ou ansioso coexistente. Exclui a acentuação de traços de personalidade que está no o Z73.1, que nós não vamos fazer. Se alguém quiser verificar, tem aqui, ó, www.2.datasus.gov.br. É só colocar CID, vai no Google, coloca DataSUS CID10, que ele vai te pegar da letra A até a letra Z. Esse aqui é o Z73.1. Continuando, F62, nós vimos o 61, 62, modificações duradouras da personalidade não atribuíveis à lesão ou doença cerebral. Consiste em anomalias da personalidade e do comportamento do adulto que ocorrem na ausência de transtornos prévios da personalidade e em seguida a um estresse dramático ou excessivo e prolongado, ou a uma doença psiquiátrica grave. Este diagnóstico só deve ser feito nos casos em que se dispõe da prova de uma alteração manifesta e duradoura dos modos de percepção, de relação ou de pensamento com relação ao ambiente ou a si próprio. F62, modificações duradouras da personalidade não atribuíveis, né, que é a sequência do que nós vimos. A modificação da personalidade deve ser significativa e está associada a um comportamento rígido e mal adaptado, ausente antes da ocorrência do evento patogênico. A modificação não deve consistir em uma manifestação direta de um outro transtorno mental, nem um sintoma residual de um transtorno mental anterior. Exclui transtorno de personalidade e do comportamento devido a uma doença, lesão e disfunção cerebral, que nós já vimos no F00, que foram os primeiros vídeos que nós gravamos. Esse está lá no F07. Seguindo, F62.0, modificação duradoura da personalidade. Após uma experiência catastrófica, modificação duradoura da personalidade que consistem por ao menos 2 anos, em seguida a experiência de um estresse de catástrofe. O estresse deve ser de intensidade tal que não é necessário referir-se a uma vulnerabilidade pessoal para explicar o seu efeito profundo sobre a personalidade. O transtorno se caracteriza por uma atitude hostil ou desconfiada em relação ao mundo, retraimento social, sentimento de vazio ou desesperança, um sentimento crônico de estar à beira do precipício, como se constantemente ameaçado e estranheza. O estado de estresse pós-traumático, que nós já gravamos no F43.1, pode preceder esse tipo de modificação da personalidade. Pensa bem, a pessoa ela passou por um assalto. Não foi um assalto comum, o cara apontou a arma e dá o celular e correu. Isso é estressante, mas a pessoa ela foi feita refém, ela está numa empresa trabalhando, né? Eu já tive essa experiência no trabalho e não é fácil não. A pessoa aponta a arma e ela fica lá uns X minutos, né? Esperando um cofre abrir, enquanto ela fica lá, ela fica fazendo hostilidades com as pessoas. Então, quando a pessoa vai embora, o ladrão vai embora, aqueles 15 minutos, 20 minutos, vira a vida da pessoa de cabeça para baixo. Esse estresse ele passa a ser diário. A pessoa ela tem medo do mundo, ela tem medo das pessoas, ela tem medo muitas vezes de sair, ela tem retraimento social, porque ela imagina que se ela for em determinado lugar, ela vai encontrar com aquele bandido, que aquele bandido viu ela por muito tempo. E é como se ela estivesse à beira de um precipício. Ok? Isso é só um exemplo. Nós vamos parar aqui, exatamente aqui. Como sempre digo no final dos vídeos, vamos gravando vídeos menores. Estamos gravando a letra F do CID-10. Estamos gravando os vídeos menores. Ok? Muito obrigado.